Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Concursologia, o canal do professor Chagas. E hoje para a nossa super aula dos conhecimentos regionais do município de Cedro, no estado do Pernambuco. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já quero convidá-lo a estar se inscrevendo, deixando aquele like, deixando aquele comentário, tá certo? Para fortalecer aqui o canal do professor Chagas. Em compensação, vou ajudá-los aí a gabaritar as questões de conhecimentos regionais do município de Cedro, no estado do Pernambuco. Então vamos lá para a nossa super aula. Então, galera, a partir de agora, nossa aula de conhecimentos regionais do município de Cedro, no estado do Pernambuco. Hoje nós vamos passar pelo conteúdo programático aí do seu edital, que inclui aí, ó, a história de Cedro, os aspectos geográficos sobre os municípios circunvizinhos, a emancipação e também a fundação da cidade, a data da promulgação da lei orgânica sobre a administração, as datas, o folclore e também os aspectos gerais do município de Cedro, ok? Olha só, galera, uma das informações mais importantes que nós devemos ir para a prova é sabendo localizar aqui no mapa do estado do Pernambuco, onde está localizado o município de Cedro, né? Está localizado aqui no que nós chamamos de mesorregião sertão pernambucano, ok? Olha só, galera, se você ainda não tem material aí para estudar para o seu concurso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links da opção apostilas e também da Domina Concursos, para você estar comprando aí a sua apostila com todo o conteúdo programático, português, matemática, conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do seu cargo, beleza? Depois dá uma passada aqui na descrição e faça a compra da sua apostila aqui pelo nosso link. Vamos lá, olha só, galera, hoje nós vamos passar aí pelos aspectos históricos, geográficos, da política, da economia, da educação, da saúde, do território e também os símbolos do município de Cedro. Cedro, ele é um município brasileiro, né, do estado do Pernambuco, localizado no que nós vimos lá no slide anterior da localização, no sertão pernambucano. Vamos então aos aspectos históricos, que fala assim, ó, no final do século XIX existia uma pastagem chamada de Campo do Cedro, conhecida por uma grande árvore de mesmo nome. Que nome? Cedro, né, o nome da madeira. O senhor Manuel Joaquim Leite, né, que era o dono das terras, ele construiu ali a primeira residência. Já em 1933 foi erguida a Capela de Cedro. E em 1937 o senhor Francisco de Assis Leite e família, eles doaram o terreno para a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que é essa igreja aqui. Graças à fertilidade do solo, o povoado prosperou, tornando-se um distrito em 18 de maio de 1964 e foi emancipada do município de Serrita, né? A qual o município estava anexado. O seu patrono foi o coronel Francisco Filgueira Sampaio, também conhecido como Chico Romão. E Gumercindo da Silva Bem, ele foi o primeiro prefeito da cidade. Inicialmente a região era ocupada por Caatinga, depois colonizada pela pecuária. As famílias Leite e Inácio foram as famílias pioneiras. Os Inácios, eles vieram de Serra Talhada e os Leites da Paraíba. Joaquim Inácio Leite, pai de Manuel Joaquim Leite, possuía uma fazenda que incluía engenho, canavial e casa de farinha, onde hoje está a Rua do Engenho Velho. Em 1913, Manuel, né, construiu a primeira capela próxima à atual Igreja Matriz. Francisco de Assis Leite, conhecido também como Chico Leite, seguiu os passos do pai, destacando-se na história local. Ele ergueu uma nova capela no local da atual, na Praça da Igreja, e foi responsável pelo primeiro prédio da Igreja Matriz. No início, a vila tinha apenas 4 edificações principais: a capela, a casa de Manuel Joaquim Leite, a atual Casa de Mário Leite, e o engenho, atual Rua do Engenho Velho, e também a casa de Francisco Leite, atual
Supermercado Marielton. Então, galera, não temos muitas informações sobre a cidade, tá bom? Eu vou procurar algum vídeo com mais informações e vou deixar aqui na descrição para vocês poderem aprofundar os conhecimentos, beleza? Mas isso aqui é o suficiente para você responder as questões. Vamos lá, agora então falar da formação administrativa, né? A parte jurídica, política e burocrática que transformou o povoado, né, em um distrito. Esse distrito vai acontecer já com a denominação de Cedro pela lei municipal número 62 de 10/5 de 57, na época ainda subordinado ao município de Serrita. Ele foi elevado à categoria de município com a denominação de Cedro pela lei estadual 4.963 de 20/12 de 1963 e na época desmembrada de Serrita, com sede no antigo distrito de Sede, e foi instalada em 18/5 de 1964, beleza, galera? Então esses foram as principais datas aí, desde que a cidade foi elevada a distrito, depois quando ela foi emancipada, né, conquistando aí a sua emancipação política, administrativa, legislativa e financeira. Vamos falar agora dos aspectos geográficos. A cidade de Cedro, né, como nós já vimos, faz parte da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil ela é composta por 27 unidades federativas, sendo 26 estados mais o Distrito Federal. Entre esses 26 estados está o estado do Pernambuco, a qual a cidade de Cedro está inserida. O pronome gentílico, como são chamadas aquelas pessoas que nascem em Cedro, são chamados de cedrense. A emancipação, como nós vimos, né, galera, ela vai acontecer em 20 de dezembro de 1963, então a cidade tem 61 anos. A promulgação da lei orgânica, ela vai acontecer no dia 31 de março de 1990. Os municípios limítrofes, né? Ao norte nós temos aí Salgueiro, Serrita, Jardim no Ceará e Penaforte também no Ceará. A distância até a capital, Recife, né? 569 quilômetros aproximadamente. A área total do município chega aí a 148,746 quilômetros quadrados. A população, segundo o censo do IBGE, em 2022 foi de 10.518 habitantes e a estimativa para 2024 é que o município fecha em 2024 com 10.845. A densidade demográfica de 71, né, quase 71 pessoas por quilômetros quadrados. Professor, o que é densidade demográfica? É quando nós pegamos a quantidade de habitantes e dividimos pelo tamanho do território. Então nós temos aí quase 71 pessoas vivendo por quilômetros quadrados. O clima é o semiárido. A altitude em relação ao nível do mar, 546 metros. O fuso horário é o fuso horário de Brasília. Agora falando dos aspectos políticos, o município, galera, ele tem dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Professor, mas não são executivo, legislativo e judiciário? Então, o poder judiciário, esse fórum, essa comarca que tem aí na sua cidade, ela faz parte da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco. Logo, ele é então um poder estadual. O município então tem um poder executivo, que é representado aqui, ó, pela Prefeitura Municipal de Cedro, tendo aí como chefe do poder executivo a prefeita Maria Riva Bezerra Rodrigues, tá? Chefe do poder executivo. O poder executivo ele tem uma função, que é o que? Administrar, gerir a cidade, né? Governar a cidade. Já o outro poder, galera, é o poder legislativo. O poder legislativo é representado pela Câmara dos Vereadores de Cedro, no Pernambuco. O poder legislativo é composto por 9 vereadores. Temos aqui os respectivos vereadores, tá certo? E o poder legislativo ele tem também a sua função, que é criar as leis locais e também fiscalizar o poder executivo, tá? Ver como que
todo o orçamento público está sendo investido. Então, galera, vamos falar agora da hidrografia, né, e também do relevo da cidade. Então, Cedro, ela está localizada ali na bacia hidrográfica do rio Terra Nova, né, cujos principais tributários são os riachos do Meio e também da Gameleira, todos de regime intermitente, né? O açude Barreirinha é a principal fonte de água para a população. Inicialmente, a capacidade de acumulação do açude era esse número aqui, né, de metros cúbicos de água. Temos aqui uma foto, né, do açude de Barreirinha, né? Temos aqui, aí temos a fonte aqui de onde nós pegamos essa foto. Agora vamos falar da economia. Quando falamos de economia, temos aqui, ó, Cedro é o 6º município mais populoso da pequena região de Salgueiro. Ó, galera, não é do Pernambuco, tá? É dessa região de Salgueiro, com aproximadamente 10.500 habitantes, né? O PIB da cidade é cerca de 125 milhões de reais, sendo que desses 125 milhões, 51,1% do valor vem da administração pública. Na sequência aparece a participação dos serviços e depois a agropecuária com 22,5% e por último a indústria com 3,4%. A economia ela está voltada para a agricultura de subsistência e também a agropecuária extensiva, onde se destaca a caprinocultura e também a avicultura. Cedro, ela é conhecida como a terra do milho, né? Está presente aí na sua bandeira e também no seu brasão. Vamos ainda falando de economia, temos aqui o número dos trabalhadores formais, né? Aqueles que trabalham com registro em carteira. Eles ganham plus 7 salários mínimos, né? Quase 2 salários mínimos. Esse pessoal ocupado, eles representam 767 pessoas, né? Um número baixo, representando aí 7,29% da população. Um outro percentual de 54,2% vivem com meio salário mínimo. O PIB per capita, quando pega o valor do PIB, aqueles cento e tantos milhões e divide pelo tamanho da população, dá em torno de 10.474,55 centavos. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é considerado médio, tá? Entre 600 e 700 é médio, acima de 700 é alto e abaixo de 600 é baixo. Temos aqui as receitas brutas. As transferências correntes representam 91,89% e as despesas empenhadas. Temos aqui agora os dados da educação. Olha só, galera, não temos ainda o dado de 2022, né, 2023 do censo. Então, para todo efeito, a banca não pode cobrar um percentual atualizado. Então, em 2010, 95,5% das crianças de 6 a 14 anos de idade estavam na escola. Quando falamos do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, eles tiraram em 2023 4,7. Já os alunos dos anos finais do ensino fundamental, 4,1. Um número ruim, né? Porque para ser considerado bom, tem que ser acima de 5. As matrículas do ensino fundamental em 2023, 1.656 matrículas, enquanto que as matrículas do ensino médio, 422. Os professores de ensino fundamental, 89 docentes em atividade, e de ensino médio, 25 professores. As escolas de ensino fundamental, 14 escolas foram constatadas pelo censo de 2022 e publicada em 2023. As escolas de ensino médio, 2 escolas. Vamos então para os dados sobre a saúde. Então temos aí a taxa de mortalidade infantil, está alta. O recomendado pela OMS é menos de 10 para cada nascidos vivos. As internações por doenças ligadas a saneamento básico também está acima do recomendado, que é 100, abaixo de 100 para cada 100 mil habitantes.
os dados sobre os estabelecimentos de saúde, também não temos o dado atualizado. Então, em 2009, tínhamos então 8 estabelecimentos. Só lembrando que segue aquele mesmo princípio lá que eu falei da educação. Se não tem o dado, a banca não pode cobrar, ok? Vamos então falar agora do território, né? Então temos aqui a área do território, que nós já vimos lá no slide sobre as características geográficas. Ele pertence à hierarquia urbana Centro Local 5, fazendo parte aí do arranjo populacional de Juazeiro do Norte. A região intermediária é a região de Petrolina, a região imediata, a região de Salgueiro, a mesorregião, como nós já vimos, é o sertão pernambucano, e a microrregião de Salgueiro. Agora vamos falar dos dados sobre o meio ambiente. Temos aqui a área urbanizada, que representa aí 2,6 quilômetros quadrados. O esgotamento sanitário adequado, 53,9%. A arborização das vias públicas, 96,6%. E a urbanização das vias, 25,9%. Não temos o número da população exposta ao risco, né, vivendo em condição de vulnerabilidade e de rua. O bioma é a caatinga, não temos saídas para o mar. E os símbolos do município são 3, a bandeira de cedro, o hino e também o brasão de armas de cedro, ok? E é isso aí, galera. Se você chegou até aqui mais uma vez, quero pedir que se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, tá certo? Me segue lá no Instagram, prof_Chagas Souza1978. Manda uma solicitação de amizade lá no Facebook. Em breve eu estarei de volta com uma aula de resolução de questões, para vocês entenderem como que a banca examinadora pode cobrar esse conteúdo aqui na sua prova. Então, um abraço do professor Chagas, fiquem todos com Deus e até breve. Valeu!